Estamos ao vivo. Deixa eu compartilhar com o pessoal. Pronto. Rapaz, meus irmãos, estamos ao vivo hoje conversando com o pastor Braz Dionísio, pastor do campo de Arapiraca, e a gente vai estar conversando sobre missões, sobre evangelismo, e principalmente nesse tempo de crise, nesse tempo onde a gente está vivendo de pandemia. E eu já quero convidar você para estar compartilhando, para estar marcando aí teus amigos, para que eles possam também estar assistindo conosco. Eu creio que hoje vai ser uma conversa muito edificante e você vai ser ricamente abençoado em nome de Jesus. Pastor Braz, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Diego. Tudo em paz? Amém, pastor. Graças a Deus. É um prazer estar falando com o senhor aqui e principalmente sobre esse assunto, né, que tem sido muito importante para o nosso tempo. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição para tratarmos, né, desse assunto que é importante em outros tempos, mas agora no período da pandemia, né, muito mais. É verdade. E a gente vai estar conversando e você pode fazer sua pergunta. Tem aqui no chat, você pode estar comentando aí e a gente, na medida do possível, vai estar comentando, vai estar interagindo com você que vai estar participando pelo chat. Então, meus irmãos, a gente vai estar hoje conversando sobre este tema, né? Que a gente já tem conversado com outros pastores também, com missões para este tempo. Para este tempo, justamente naquele texto de Esté, onde o seu tio, né, Mardoqueu, vai dizer: quem sabe não foi para este tempo que o Senhor te escolheu, que o Senhor te permitiu ser rainha para que ajudasse o povo dele. E esse tempo que a gente está vivendo hoje é justamente um tempo que precisa de líderes se levantarem, de pessoas serem levantadas por Deus, para que possam compartilhar o amor de Deus, para que possam mostrar uma igreja corajosa, mostrar uma igreja que está aí atuando, né? Uma igreja relevante e uma igreja que está fazendo a obra de Deus, mesmo com toda dificuldade, com toda a crise. E o pastor Braz tem feito esse trabalho em Arapiraca. Todo o Brasil tem visto, todo o pessoal tem acompanhado aí pela rede social, e eu creio que, conversando com ele, você pode tirar dúvida, pode perguntar, vai ser muito agradável e você vai ser muito edificado. Pastor Braz, o senhor tem feito esse trabalho, e assim, o que é que motivou o senhor, o que é que despertou o senhor para que começasse esse trabalho de evangelização desta forma que o senhor está fazendo? Pronto. Para isso, nós temos que voltar um pouquinho, né? Até porque no primeiro mês nós ficamos meio tontos, né? Assim, só preocupado, primeiramente, no primeiro mês, para organizar a igreja, como seriam as lives, como seria o trabalho da igreja, esse novo modus operandi, como se diz, né? Da igreja. Então, o meu primeiro mês foi desse jeito. Mas, ao mesmo tempo, sentindo o desejo de um trabalho que a gente sempre fez externo, até o grupo de capelania hospitalar que nós temos aqui, que é o Pequenos Atos de Amor, estava impedido, não podia entrar nos hospitais, ninguém podia entrar, tal. Então, a gente começa a ficar incomodado, né, querendo fazer alguma coisa fora do tempo. Como vocês sabem, a gente sempre teve isso, né, de fazer algo também fora do tempo, principalmente, mais ainda, né, depois desse despertamento, né, da igreja por duas águas, né, trouxemos você aqui do Viver por Ti para estar falando para os jovens, tentando tirar a igreja de dentro das quatro paredes. Então, na realidade, nós começamos pelas visitas com os idosos da igreja. Nós acompanhamos o campo de Palmeira dos Índios e eles iniciaram lá, Diego, primeiro que a gente. Palmeira dos Índios iniciou a visita, fazendo uma serenata, né, na casa dos idosos. Na casa dos idosos.
Eu já tinha visto lá em São Paulo o pastor Heitor fazendo o culto drive-in. Ele fez também um trabalho de oração na frente dos hospitais. Então, no primeiro mês, eu fiquei assim, apanhando, vendo o que alguns outros estavam fazendo e orando. A gente está aqui nos cultos matutinos orando, pedindo a Deus também uma direção para fazer isso. Alguém pode chamar isso de imitar? Tudo bem, se for coisa boa, pode imitar, não tem problema nenhum. Né? Problema. Está imitando, aleluia, né? Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Então, nós estamos vendo, assim, o que dá para fazer. Então, nós começamos aqui em Arapiraca, visitando, na realidade, os idosos. Um pequeno grupo, 10, 15 irmãos no máximo, fomos nas casas, na primeira semana, só na casa de idosos. Na segunda semana, a gente disse, vamos na casa dos idosos novamente, mas acabamos de fazer as casas dos idosos, e aí sem com os cuidados, é claro, com o distanciamento, de máscara, não tira máscara nem na hora de cantar, com higienização e tudo. Então, veio aquele desejo, vamos agora aos hospitais. Nós traçamos 2 hospitais para nós irmos primeiro. A ideia era cantar na frente, dar uma palavra ali, mesmo com máscara, o que os pulmões aguentassem ali, a garganta, na frente dos hospitais do outro lado da rua. Nós cantávamos 2 hinos, uma oração, uma palavra, e o pessoal dos hospitais, os que estavam ali atendendo a saúde, começaram a vir para frente dos hospitais, com o celular na mão. Nós estávamos filmando apenas para o nosso próprio controle da igreja, para os grupos sociais da igreja, né, para as mídias sociais. E eles também, até porque foi a mídia social, com o pessoal de Palmeira do Zinho, e lá com o pastor Heitor em Mogi Guaçu, que me despertou a fazer isso. Eu disse, então vamos fazer também e vamos postar para que outros possam também, quem sabe, sentir o desejo de fazer daquilo que dá para fazer. Não ficar escondido numa frase que Deus me deu, não ficar escondido nas trincheiras do medo em uma guerra, né? Mas procurar fazer aquilo que dá para fazer. Então, cantando nesse primeiro hospital, dando uma palavra, nós vimos os profissionais de saúde saindo emocionados, que foi o hospital de Jaci Barbosa, o antigo Afra Barbosa aqui em Arapiraca, e fomos também no hospital regional, todos de atendimento direto à Covid, né? Lembrando que esse trabalho no hospitais, não na frente, mas nós já fazíamos através do grupo Capelania que eu citei, só que interno, na Casa dos Velhinhos também, no Lar São Domingos, que é o lar para crianças órfãos, aqui em Arapiraca, órfãos, né? Então, nós já vimos fazendo. Então, quando nós estávamos lá cantando, alguém filmou de cima. E esse primeiro vídeo que foi filmado de cima, quando nós chegamos em casa, tranquilo, né? Vamos postar no grupo da igreja. De repente, os irmãos da igreja começaram a mandar, pastor, olha, foi compartilhado, alguém mandou o link de nós cantando de cima, e foi a única igreja, a primeira igreja, tem outras agora fazendo, graças a Deus, aqui em Arapiraca, foi a primeira, e caiu num site que o nome é engraçado, que é Arapiraca do Deboche. Mas eles têm uma popularidade enorme. Então, esse vídeo caiu na mídia, e depois todos os sites daqui de Arapiraca, o 7 Segundos, Já é a Hora, Portal de Notícias, são vários que tem aqui em Arapiraca, todos repostando. Eu vi. E caiu num nível que a gente não tinha. Daqui a pouco estava 20 mil, 30 mil, e eu comecei a dizer, misericórdia. No outro dia, quando eu liguei a TV, estava um jornal local aqui, mostrando aquele vídeo, e a gente ficamos um pouco assustados, meio assim, entendeu? Porque esse vídeo, até hoje, é o vídeo mais visualizado nesse Arapiraca do Deboche. Ele está lá com... E eu achando que era muito, com mais de 130 mil. Aquilo nos alegrou. Os comentários, só teve 2 comentários, deviam estar em casa. Se tivesse em casa, ajudaria muito mais. Mas centenas de quase 1000 comentários, 1, 2, assim. O restante agradecendo a Deus. O impacto foi muito positivo. E as pessoas começaram a entrar em contato, Diego, com
com o Instagram da igreja. A minha filha, quem toma de conta, a Emily, começou a conversar e daqui a pouco a pedir conselhos, a agradecer, a pedir... Aí nós começamos também com as altas, os hospitais começaram a nos convidar para as altas. Então, tudo começou desse primeiro dia, e que continuamos fazendo as visitas da igreja aos idosos, mas o trabalho dos hospitais não parou, hoje estamos indo mais nas altas, né? Alguns irmãos ficaram meio que com medo, né, da mídia, mas tem um outro vídeo, Diego, que a gente foi que a gente chama aqui de Sentinela, né, que é o 5º Centro de Saúde. Teve um outro vídeo que já está com mais de 600 mil visualizações, mais de 10 mil compartilhamentos. Eu nunca imaginei, nem nunca foi a nossa intenção isso. E esse daí, de 600 mil, de 10 mil compartilhamentos, não foi nem de nenhum site, foi nosso mesmo. As pessoas começaram a compartilhar em todo o Brasil e estamos fazendo, né, várias ações desse tipo. E até hoje as pessoas muito gratas, né, felizes, ganham uma dimensão muito maior do que o que nós imaginávamos. Isso é poderoso, pastor, porque o senhor falou uma palavrinha que eu gosto muito dela, incomodou, né? Porque eu estava vendo ontem até uma doutora, que ela até foi suspensa do trabalho dela, do Albert Einstein, do hospital lá de São Paulo, que justamente ela defende o uso da cloroquina. E o hospital é contra, né? A maioria dos médicos são contra. E ela estava falando justamente sobre isso. Ela está dizendo assim que não é possível que o medo nos faça parar. Isso. Porque o maior problema aí hoje, ela falando na área dela, né? Na área da medicina, no caso, era justamente o medo. A mídia divulgando, toda hora você liga a televisão, rádio, internet, sempre bombardeando, nos primeiros meses, fevereiro, março. E isso atingiu também a gente, né? O que ela falou do medo, essa cultura do medo que está surgindo, de paralisar, e paralisar, no caso, todo mundo, né? No sentido geral, todas as áreas da sociedade. E aí entra a igreja, que a gente também foi pressionado. Foi pressionado quando as portas precisaram fechar, que isso, assim, nunca aconteceu, né? Da igreja ter que fechar 100%, e aí a igreja teve que procurar outro meio para pastorear os pastores, outro meio para pregar o evangelho. E aí, eu começava aqui em casa, que muita gente achou bom, né? Ficar em casa, ligar o celular e ficar falando. Não é uma crítica, mas é muito confortável, é muito bom fazer isso. Só que aí tem gente que sempre vai além, que vai a mais. Como o senhor falou, essa palavrinha, o senhor não se conformou com aquela situação, preocupou, queria fazer mais. E aí é que entra esse fazer mais, que é justamente uma oportunidade. A oportunidade surgiu, que foi o hospital, que foi fazer a serenata para os irmãos mais velhos, que não estão podendo ir para a igreja, e surgiu aí esse projeto. E essa é a beleza, porque, como o senhor disse, o primeiro vídeo, eu lembro dele, que foi gravado de cima, acredito que esse foi o primeiro que foi postado, e aí não foi nem vocês, né, que gravaram, que publicaram. Isso é legal, porque justamente as pessoas vendo. E aí é que está. Se a gente quer dar uma resposta para esse tempo, se a gente quer ser uma igreja que tem uma resposta para o medo, uma resposta para a incerteza que o mundo está vivendo hoje, essa foi a resposta. A igreja está aqui. Sim, isso, pastor. Uma das frases que eu tenho sempre usado, Deus vai dando algumas frases. Porque vem alguns medos. Quais são os medos agora? Os medos internos, né? Quais os medos internos? É de alguém do meio evangélico mesmo achar, está se mostrando, está querendo aparecer mais. Poxa, quando a igreja está em evidência, quando a igreja fica realmente relevante, porque todo o tempo você acompanha e sabe quantas cruzadas, quantos trabalhos, quanta divulgação, e a igreja nunca caiu na mídia como caiu esses dias. Esses 2 últimos meses, principalmente. Nunca ficamos tão conhecidos aqui em Arapiraca depois de 37 anos. Veja o que a pandemia pode causar também. Então, a gente começamos a observar isso, as pessoas mais sensíveis, e aí veio um convite para a primeira alta, que foi no Hospital de Emergência aqui em Arapiraca, a UE, né, que é a Unidade de Emergência,
para uma alta de um enfermeiro que estava lá. Então, foi a própria equipe, a diretora do hospital que entraram em contato. Então, era na área mesmo do Covid, né, numa área separada lá, só que a gente ia ficar ao ar livre. Então, vem os medos, era tudo muito novo, ninguém tinha feito. Eu disse, vai todo mundo higienizado, no começo e no fim, ninguém chega perto de ninguém, com violão, já nos ofereceram som para fazer na frente dos hospitais, eu já rejeitei. Eu digo, não, vamos no violão mesmo, vamos com as vozes mesmo, alguém com carro de som, uma boa intenção da pessoa, um evangelista de uma outra igreja, pastor, eu tenho um som, microfone sem fio, o senhor pode falar de longe, eu digo, não, vamos como a gente começou. Então, de lá, quando a gente veio de lá, aí foi uma comoção muito grande, todos os profissionais levaram a gente para orar por eles, eles vieram para o corredor, nós do lado de fora, você deve ter visto alguns vídeos. Nós saímos realmente muito felizes, com as nossas falhas e limitações, mas muito feliz de ver a igreja sendo convidada agora. E aí, uma rádio muito conhecida aqui em Arapiraca, assim que nós acabamos de chegar da visita, uma rádio 96 FM, não foi eu que entrei em contato, essa 96 pega no estado inteiro, eles entraram em contato, pastor, o senhor pode nos conceder uma entrevista, nós queremos saber desse trabalho que a igreja tem feito, e aí foi uma oportunidade para eu dizer nas mídias, a chuva, não sei aí, mas aqui está caindo muito chuva. Ainda não. A internet der algum problema, é a chuva, viu? Então, aí foi nesses meios de comunicações oficiais que eu tive a oportunidade de dizer, olha aí, vocês estão vendo, a igreja é relevante, tem papel que só a igreja pode fazer, porque o repórter que veio me entrevistar me deu toda a liberdade de falar, então eu falei, a importância da igreja, nós reconhecemos a importância da medicina, reconhecemos a importância de todos os outros que estão ativos e são considerados essenciais neste momento. Mas a igreja também é. Foi me dado nesse momento a voz de falar, e eu falei, uma coisa, que os governantes determinem as regras para a igreja, que eles nos dêem um regulamento, vocês podem funcionar com X, com Y, nós vamos obedecer. Os cristãos são obedientes às autoridades constituídas. Nós não vamos ser rebeldes, mas nós não queremos. Então, houve uma oportunidade que não nos deram, simplesmente fecha, né? E aí aí desencadeou, né? Aí alguns irmãos ficaram assim, pastor, não tem medo de ser preso? Alguns irmãos da igreja, e se for preso, uma irmã entrou em contato comigo assim, meio apavorada, pastor, e agora? Fazer só entre nós é uma coisa, mas agora está muito na mídia. De repente a polícia pode andar procurando. De repente a polícia pode chegar. É verdade. Aí eu disse, pronto, então nós faz assim, semana que vem agora nós vamos lá no quartel, nós vamos lá no terceiro, aqui, no batalhão da Polícia Militar. Nós vamos cantar lá na frente. Porque se tiver, não era uma provocação, mas eu disse, eles também estão da equipe de frente, nós vamos cantar lá, porque se tiver de prender, está lá mais perto, né? Então, nós fomos lá, o comandante depois mandou agradecimento, disse, olha, nossas continências, nossas maiores continências ao gesto de vocês, muito obrigado por se lembrar da gente. E aí os hospitais começaram a entrar em contato, ei, se lembra da gente, pastor? Nós também estamos na frente, se lembra, tal. Então, eles começaram a entrar em contato, e a gente começamos a ir, a prefeitura entrou em contato, agradecendo. Então, os campos foram se abrindo, e nós fomos entrando conforme Deus foi abrindo essas brechas, e eu louvo a Deus por esta oportunidade. Acredite quem quiser, ninguém pode julgar os meus sentimentos, alguém pode até querer julgar, mas nunca foi querendo aparecer, foi fazendo a obra de Deus e as coisas foram acontecendo, como Palmeira dos Índios tem feito um trabalho maravilhoso, Pelé tem feito um trabalho maravilhoso também, outras igrejas aqui em Arapiraca agora já começaram a fazer também, porque a gente não dá conta. Isso é maravilhoso, porque esse foi justamente o propósito de chamar o senhor para a gente conversar, porque justamente, não é copiar, é inspirar.
E quem quiser copiar, é como o senhor falou, não importa. Eu fico assim olhando que é mais bonito a gente fazer o que estão fazendo do que ficar parado e apenas sendo juiz, julgando aquilo ali. Então, é melhor a gente ter a coragem de copiar, e como o senhor está fazendo, como o Palmeiras, como o Pelé, e fazer bonito, do que ficar só olhando para eles fazerem. Exatamente. A gente aqui também, você sabe, trabalha com Viver por Ti, e a gente trabalha na rua mesmo, e a gente não tem problema nenhum. Eu fico vendo os projetos que estão fazendo, eu fico aqui só observando o que é que a turma está fazendo, o que é que bota no cartaz, o que é que eles estão falando, justamente para a gente fazer. Porque, como o Chacrinha disse, né? Nada se cria, tudo se copia. Quem dizer que criou alguma coisa aí, Deus abençoe. Talvez só seja quem verdade. Cria é Deus. Só quem cria é Deus. O pastor Márcio, tanto vocês, os trabalhos que vocês fazem, você sempre fez, né? O pastor Márcio Amorim, lá em São Paulo também, eles não pararam de forma alguma. Verdade. Né? A Igreja Central de Mogi Guaçu, São Paulo lá. Só que aqui caiu numa mídia um dos vídeos, eu olhando os compartilhamentos, é gente de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, interior, de outros países que falam a língua portuguesa, que eu nunca tive contato, não são meus amigos, não, mas eu não sei como chegou, aliás, sei como, não sei porque, nas mídias sociais, né? As mídias sociais têm uma importância muito grande para isso. Eu já fazia algumas pequenas lives, de vez em quando, não tinha muito costume, mas nunca foi inimigo, porque uma ferramenta pode ser usada para o bem ou para o mal, vai depender de quem usa. Verdade. Né? Então, eu louvo a Deus, eu vejo que outros tentaram fazer, eu não sei se foi o pastor Edivan que me falou até em Recife, aí que alguém tentou ir na frente, e a polícia proibiu e tal, né? Mas aqui não houve essa proibição, e sempre com os devidos cuidados. Só teve uma vez que eu fiquei mais assustado, Diego. O pessoal começou a se animar da igreja. Isso afetou muito a igreja. Eu vi os jovens muito felizes. Afetou em tudo. Até financeiramente a igreja, não era essa a intenção, mas os irmãos começaram a se alegrar mais, que não deixou nem faltar nada. Eu acho que ele achava que durante a pandemia, né, ia faltar alguma coisa para o pastor, o inimigo, eu acho que pensou nisso, mas Deus é tão maravilhoso que tem abençoado a igreja que nada tem nos faltado, nada mesmo. Nada mesmo. Então, mas os irmãos começaram a ter uma alegria tão grande, foram vencendo o medo, e eu louvo a Deus que até agora eu não adoeci, se o pastor adoecer, os irmãos ficam com mais medo, né? Dá um temor maior nos irmãos, mas pastor não é imune, não. Pastor, se eu tenho medo de adoecer, eu digo, eu tenho, mas eu tenho todos os cuidados. Se a polícia for fazer o teste de bafômetro dentro do meu carro, vai me prender, que só fede a álcool, né? Porque tem um problema. Mas olha só, aí se animaram tanto, que aí quando eu marquei uma que eu ia fazer na praça, e da praça nós íamos andar em algumas ruas do centro, porque bancários entraram em contato. Lembrem-se dos bancários. Nós também estamos na linha de frente. Quando é que você viu isso, Diego? Nós também estamos aqui, olha, tantos adoeceram, eu estou com Covid, estou sem poder ir trabalhar. Não é só o pessoal da saúde, nem da segurança, mas nós, os bancários. Aí eu disse, pessoas do comércio, venham orar pelo nosso comércio, para que o comércio possa ser reaberto. Eu digo, meu Deus, que grande responsabilidade. Então, nós fomos para o centro. Quando eu convoquei, eu disse, do centro nós vamos em mais um hospital, vamos andar em algumas ruas. Meu irmão, quando eu cheguei no centro, na Praça Marques, ali a Praça do Bradesco, né, tinha tanto irmão da igreja. Eu só comuniquei nos grupos da igreja. E aí outras pessoas de outra denominação querendo vir, aí eu barrei, eu disse que não podia, para não dar problema com os pastores deles e tal. Tinha umas 60 pessoas, meu irmão, de 10, 12 que a gente estava indo, no máximo 15, 60 pessoas. E aí terminou ficando um vídeo muito lindo que nós cantamos na praça, né? Ali com as 60 pessoas, fomos em 2 praças, oramos pelos comerciantes, pelos comerciários,
pelos bancários, pelos garis que estavam ali fazendo o seu trabalho. E aí, naquela hora, eu disse, agora vamos andar pelas ruas aqui cantando. E saímos cantando pelas ruas, paramos em outras praças. Trabalho que vocês já fazem, entendeu? Que o Viver por Ti já faz com excelência, né? Só que agora a gente, por causa do medo, ia deixar de fazer. Eu disse, ninguém cumprimenta ninguém, ninguém abraça ninguém, nem pega na mão de ninguém, não fica em patotinha. Eu fico sempre fiscalizando isso daí. E aí nós fomos para mais um hospital que é muito grande aqui, que é o Hospital Chama, que você deve ter visto, que é logo na chegada de Arapiraca, tem uma área só para Covid, tem um chamado lá. Aí nesse dia a gente foi, cantamos Solar, falamos uma palavra lá, voltamos para casa. A gente volta, outras áreas do hospital, esqueceram de nós, vocês cantaram na área tal, mas não vieram na área tal. Meu irmão, isso é igreja. Aí eu não vou me alegrar? Eu, como pastor, não vou me alegrar de ver os meus jovens, de ver as pessoas, eu disse, pessoas acima de 60 anos não pode vir, e ficar chateado, bravo com o pastor, porque o pastor disse que ele não podia ir, entendeu? Porque eles estavam querendo ir, querendo fazer, né? Então, louvado seja Deus por tudo isso. Eu só tenho a agradecer a Deus por este momento. Está sendo muito puxado, eu até emagreci mais porque a correria está grande, né? Aí, Diego, agora estamos naquela fase assim, paramos de ir nos hospitais à noite, paramos assim, por enquanto, nunca mais fomos à noite, que a gente já foi em todas as unidades Sentinela, no João Paulo II, naquele que você pregou, naquele grande ginásio, que ali agora é uma central de testagem. Nós fomos lá, e lá é muito grande, como você viu. Aí fomos lá também, fomos em tantos outros, só que agora eles estão ligando todo dia, eles ligam para a gente para altas de pacientes. Teve um dia que foi 3 hospitais que ligaram. Eu disse, não tem como, o primeiro que ligou que a gente vai, no domingo a gente não vai para dar descanso, mas no domingo a gente teve que ir, Diego, estava chovendo, caindo chuva. Como é que vai? O Vitor disse com o violão, eu digo, eu pego a sombrinha, boto lá em você, você toca. Vamos lá. E aí, os irmãos vieram no número gostoso, 15 irmãos. E a sociedade está vendo isso, que com chuva ou sem chuva nós temos que ir. E aí, eu intercalo, não tem como ir todo dia nas altas. Mas pense na emoção, pense na alegria que é. Ali é 15 minutos, 20 minutos no máximo. E eu louvo a Deus. A gente tem visto aqui só por foto, a gente está vendo aqui só por foto e por vídeo, e a gente já se alegra. Imagina. A gente já vê a emoção, imagina pessoalmente, né? Essa semana, à noite, a gente foi só na casa de alguns irmãos que estão com suspeita de Covid. Fui na casa da sua sogra, da irmã Célia, porque antes ela estava na linha de frente comigo. Aí ela foi, né, tá lá em suspeita, está em casa de quarentena, eu digo, pronto, agora, eu não lembro que eu tenho usado aqui, é esse, os que estão em pé, os que estão saudáveis, vamos continuar intercedendo e indo até onde aqueles que estão enfermos. E assim, estamos indo. E implantamos agora também para visitar as crianças. Começamos domingo à tarde. Eu estou em todas. Acho que é por isso que eu emagreci tanto. Eu não sei até quando eu vou aguentar. Mas a gente pegou a equipe de criança. As crianças estão sofrendo muito. Os pais me falando, pastor, elas estão emocionalmente muito tristes, sentindo falta da escola secular, da escolinha da igreja e tal, e a gente fazendo live para a criança, a tia dos grupos de infantis aqui do Ministério do Infantil, fazendo umas entrevistas com eles, bem bacana. Eu disse, mas dá para nós ir também. E aí as tias tudo fantasiadas, eu disse, bom, vamos, aí no domingo à tarde visitamos já 8 casas, e assim a gente vai, que é menino que só a beleza por aqui, aí a gente vai nas casas das crianças também, até onde Deus assim nos permitir. É muito bom. E a gente pode até chamar assim, esse fenômeno que está acontecendo, que é das pessoas ligarem e convidarem, aqui que está, né? Porque o nosso alvo principal é Deus ser glorificado. E isso já está acontecendo. E isso as pessoas estão convidando a igreja. E quando convida a igreja, é aquele apoio espiritual, porque sabe que o Senhor vai orar, o ministério vai estar lá intercedendo, aqueles louvores consolam, alegram o coração. E isso é interessante, porque tem uma frase que vai dizer assim,
em um mundo em conflito, em um mundo medroso, assustado, o que a resposta é uma igreja corajosa. Sim. E o fato das pessoas estarem convidando é porque as igrejas encontraram uma igreja, ou a sociedade encontrou uma igreja corajosa. E esse corajosa quer dizer que as outras não são, também são. Mas nesse momento, a ICPI Arapiraca se posicionou. E é aqui que está. Eu penso que esse é o detalhe que está fazendo a diferença. Porque o fluxo está. O mundo está fluindo, está acontecendo o que tem que acontecer. Essa pandemia, o Covid, pessoas falecendo, pessoas se recuperando, o mundo está nascendo também, né? Como o senhor disse, nascendo também. Então, o mundo está fluindo no seu fluxo natural. E aí a igreja de Arapiraca se posicionou. No que a igreja se posicionou, as pessoas estão vendo e estão convidando. E isso é bom por quê? Porque está acontecendo algo novo em Arapiraca. Está acontecendo algo que, com certeza, muitos afastados vão voltar. Amém. Muita gente não acreditava em Deus, vai começar a acreditar. E por esses atos. E até o nome do grupo, né? Pequenos atos, né? Pequenos atos que está fazendo com que até muitos médicos, muitos diretores, porque aqui a gente tentou fazer na UPA, aqui no bairro aqui próximo, e eles não deixaram a gente entrar. Mas foi antes, né? Foi bem antes, foi ano passado, 2019. A gente levou sopa, a gente levou pão, e a gente levou violão, e o nosso propósito era entrar, e eu só queria fazer uma oração na recepção, só isso, não queria fazer mais nada, e distribuir o alimento, a sopa, para os acompanhantes, para o pessoal que estava ali. E quando a gente foi falar com a enfermeira-chefe, ela não deixou, ela ligou para o diretor era evangélico, e ele falou assim, meu irmão, me perdoe, mas a gente não pode permitir. Eu falei, tá bom, então. Aí ele falou, se você quiser ficar aí na frente, você pode ficar aí na frente, chama o pessoal para fora, distribui o alimento, e vocês fazem as orações. Tá bom, então. A gente fez do lado de fora, não permitiram a gente entrar, e graças a Deus, é os hospitais que estão chamando, são os diretores, são os enfermeiros-chefe, e aqui é que está. Eu penso que quando a gente se posiciona, é só o que Deus quer, né? É alguém que tampa a brecha, como o senhor bem colocou aí. O próprio Deus falou, né? Procura alguém que esteja ocupado tampando a brecha. Então, isso é poderoso, porque vocês estão fazendo com toda a medida de segurança, com toda a orientação, com todo o cuidado, mas estão fazendo. Então, é possível, não é isso, pastor? É possível fazer um trabalho consciente, um trabalho sério nesse tempo. E assim, faça dentro... tem uma frase de uns trabalhos de missões da igreja, de muito tempo atrás, que é ter frutos onde Deus semear você. Isso. Você não vai fazer igual, você vai fazendo alguma coisa a mais. Por exemplo, com os idosos, nós vimos na nossa igreja mãe lá de Palmeira dos Índios, nada melhor do que imitar a mãe, né? Nada melhor do que acompanhar o trabalho deles lá. Aí nós começamos a ir nos hospitais, aí já despertou Palmeira dos Índios para ir nos hospitais também. Nós não entramos nos hospitais, nós ficamos fora. Sim. Só teve aqui o hospital de campanha, que aí não foi entrar, foi um convite. Eu recebi um convite, foi eu e Denise só, que eles queriam oferecer um café para nós, o hospital de campanha. Eu achei que era só chegar lá, fazer um lanche, em agradecimento. Até a Denise, que meu Deus, o lanche está lá dentro, mas tem uma parte fora que é da... onde fica a parte de direção, não tem contato nada com a parte da Covid. Hospital de campanha, Dr. José Fernandes, aliás, de Lima. E aí, para nossa surpresa, quando nós chegamos lá, Diego, eu estou de olho na hora, que nós começamos mais tarde, 11 horas eu tenho que levar a filha no dentista, está marcada. Tá bom. Okay. Aí, Diego, eles... Era um convite, estava o diretor do hospital, o Diogo, aliás, que é quase o seu nome, Diogo, o nome dele. Todos os chefes dos departamentos do RH, da enfermaria, de todos estavam lá, reunidos, para vir prestar conta para nós do trabalho do hospital. Ele puxou um computador lá, eu sem entender nem muito dos gráficos lá, dizendo o que entrava, o que saía, os planos dos hospitais, as outras áreas dos hospitais que ia ser a UTI da Covid. Depois, quando terminar aqui, nós vamos vestir o senhor com os trajes, para o senhor ir lá nessa área. Eu digo, não. Eu tenho outro compromisso. Eu tinha mesmo outro compromisso, que era até uma live com o pastor Paulo Dantas, nesse dia, né?
Então, mas não, eles queriam mostrar, ou seja, eles estavam felizes com o nosso trabalho, e é os que mais têm nos chamado para altas, e eles se sentiram, assim, querendo prestar contas. Eu achei isso interessante. E ver a chefe do RH chorando de... E ela disse assim, vocês não sabem a importância do que vocês estão fazendo. Talvez vocês não saibam a importância. Quando vocês vieram cantar aqui um dia à noite, eu estava... tinha pessoas sentadas, totalmente esgotadas, ali da carga horária, do puxado que é, emocionalmente abalado, afastado da família. E quando vocês começam a cantar, serve no momento e nos dá força depois para continuar a jornada. Então, né, dentro de uma crítica ou outra, a gente vai driblando, aceitando, não vamos respondendo ninguém, só postamos e agradecemos a Deus pelas brechas. O texto que você citou de Esté é um texto que eu uso desde o início, quando nós começamos a ir. Tem riscos? Tem. Esté tinha riscos? Tinha, mas ela pôs a turma para orar, ore por nós, vamos jejuar, vamos fazer a parte espiritual e eu vou me posicionar. Se eu perecer, pereci, né? Então, eu corri um risco maior quando eu fui para uma entrevista numa TV local aqui, e também transmito pelo YouTube, e depois de uns 2 dias, a mulher entrou em contato e disse, pastor, nós estávamos distantes, todo mundo de máscara, mas eu testei positivo para a Covid. E eu queria comunicar ao Senhor, pense no medo que eu tive, né? Eu dei, rapaz, agora vai me atrapalhar. Não o medo da doença, vai atrapalhar o trabalho. Mas aí eu esperei o prazo, fiquei distante das pessoas, não vi nenhuma manifestação, esperei passar dos 10 dias e paguei 300 lá, mas fiz o sorológico, para não ficar com nenhuma dúvida, e caí em campo novamente. E assim estamos indo, meu querido, fazendo o que dá para fazer, fazendo com muita dedicação. Louvo a Deus por alguns que temos, talvez, inspirados, outros a fazer. Nós já recebemos essa inspiração e que outros possam se inspirar também, aqui, pelo menos aqui. Hoje até o pessoal falou que lá no Peleve, depois que o pastor Robson começou a fazer, aí já tem a Adventista fazendo, a Igreja Católica, até o pessoal da congregação cristã está visitando deles na frente de casa. Eles não saem dentro da igreja, né, que não pode fazer nas praças. Olha, essa pandemia está ensinando até o pessoal da congregação cristã que tem que sair, não? Que a igreja não é só dentro, né? Até eles estão saindo. Aqui mais 2 igrejas, o pessoal da Igreja Católica, aqui tomaram forças. Teve uma igreja aqui, que eu não vou citar o nome, uma grande denominação, que eles proibiram os membros, até que se algum membro for, não pode nem usar o nome da igreja, eles estão proibidos mesmo, mas alguns que são guerreiros que estão indo, estão fazendo, ou seja, poxa, a igreja proibia até de não use o nosso nome, então, aqui aquartelado mesmo e não se tem nada, eu acho isso estranho, sabe, Diego? Muito estranho essa proibição total, assim, até dos membros que queiram fazer. E nós vamos continuando nessa marcha. Amém. Né? Então, uma promessa aí dessa semana, flexibilizar. Quando flexibilizar, aí nós vamos ter que diminuir as visitas, porque senão a gente não dá conta, né? Porque já vai ter mais trabalhos internos na igreja, e a gente já é uma outra, né? Vamos ver se vai acontecer isso, para que a gente possa se policiar mais, senão nem os irmãos aguentam, nem eu aguento. Na morte da nossa, para eu finalizar aqui essa parte, não sei se você tem alguma outra pergunta, quando morreu uma irmãzinha nossa aqui, foi atestada de Covid, né, a Antônia, eu fiquei muito triste, suspendi os trabalhos da semana, fiquei em casa, né, a gente orou tanto, viu, a gente orou tanto para que ela se recuperasse, né, fiquei meio chateado, né, a gente fica meio chateado com Deus, né, mas Deus nos mostrou que é como Davi, né, a gente agora que morreu está melhor do que nós, a gente já tinha programado, vamos para altas de tantas pessoas, e agora nós vamos fazer mais bonito ainda quando a irmã tiver alta, mas aí a festa nela no céu para ela estava melhor do que a daqui, Jesus resolveu levá-la. Eu fiquei tristão em casa, rapaz, os irmãos me fizeram uma surpresa que eu nem imaginava, foram lá na minha casa, né?
E aí eu pude sentir um pouco daquilo que a gente faz também, né? E foi maravilhoso, fiquei muito feliz. Foi mais surpresa que nos aniversários, que todo ano a gente já espera alguma coisinha no aniversário. Ele diz que é surpresa, mas todo ano a gente fica esperando. E foi maravilhoso, eu louvo a Deus por tudo que está acontecendo. Louvo a Deus por Deus nos colocar em Arapiraca depois de 37 anos, além dos trabalhos. Você sabe que a igreja é bem relevante aqui em Arapiraca, dos trabalhos que se faz. E mais ainda, esse tempo, a sociedade sentiu a igreja, né? A sociedade tem que sentir a igreja. Hoje à noite mesmo, o grupo Pequenos Atos de Amor estarão nas ruas, levando com todos os cuidados, cobertores novinhos que nós ganhamos, novinhos, né? Outros usados, mas a maioria novinho, da Imperador aqui, que nos doou, que doou para o Pequenos Atos de Amor. Vamos estar distribuindo entre os mendigos, que aqui à noite está um frio danado, está dando 19 graus, para nós aqui é um frio de congelar, e levar sopa também para eles, enfim, fazendo aquilo que a gente já fazia. E amanhã à tarde nós teremos o primeiro culto driving, né? Vai ser num grande estacionamento do Casablanca, onde teve a convenção, aquele estacionamento grande na frente. Arrumamos um trio elétrico, né? Os irmãos doaram, nós estamos com esse trio elétrico aí, todo mundo dentro dos carros, e nós vamos arrecadar alimento para distribuir entre as famílias carentes, né? Fazer cestas básicas. E assim, estamos na marcha. Maravilha. Só um comentário que o senhor falando, eu estava aqui conversando com o Celiane e a gente pensando nisso, que a gente liga a televisão e é tanta morte, tanta morte, tanta morte, e esse trabalho que a ICPI Arapiraca está fazendo é bonito, porque até está ajudando a sociedade a acreditar na cura. Isso. A ter esperança. Porque o quanto vocês estão celebrando a vida e celebrando a recuperação de pessoas, a gente que está aqui está vendo quantas pessoas estão sendo curadas. E isso está trazendo esperança, não só nesse âmbito religioso, espiritual, mas também até aqueles que não são evangélicos, para dizer, aí, a igreja está indo lá, está tendo cura. Está tendo Exatamente. cura. Porque as pessoas dizem que não tem cura, mas a gente está vendo pessoas ser curadas, né? E celebrando como o senhor está fazendo aí. Eu tenho um testemunho só, estou preocupado com a hora, né? Porque eu, quando começo a falar, não paro mais, e a Natália já mandou várias mensagens aqui, para eu ir buscar ela, que ela quebrou o aparelho e tem que ir lá consertar, e está marcado para agora, porque 1 hora eu estou fazendo uma viagem também. Aí, só para eu testemunhar, Diego, e desculpe um pouco por essa pressa que eu estou, uma pessoa daí de Pernambuco, eu não sei de que igreja que é, depois eu pesquisei no Face, parece que é Batista, ela entrou em contato, olha só, uma das novas que foram aceitas, que foram quase 1.000 pessoas no Instagram da igreja, que começaram a seguir, quase 1.000 pessoas que começamos a seguir, no meu particular. Nossa, foi gente demais, era todo dia, diariamente, muita gente para ver as coisas que a igreja estava fazendo. Aí, essa pessoa entrou em contato, e dizendo, o senhor pode me ouvir? Digitando. Aí eu disse, posso, tal, já tinha aceitado ela pelo Message, viu? Message da igreja. Só uma informação aqui extra. Celiane me contou aqui que a missionária Denise mandou uma mensagem para ela, dizendo que ela já arrumou um motorista, viu? O senhor pode ficar tranquilo. Então... Foi? Foi. Falou no chat aqui. Então ainda bem. Eu não estava vendo aqui, porque a Denise sabia que eu estava aqui, né? Né? Então, graças a Deus. Então, a Natália vai se virar. Então, graças a Deus. Aí, olha só. Aí, essa pessoa entregou, o senhor pode me ouvir? Aí eu disse, posso. Ela disse, eu estou muito perturbada, estou aqui sentada na minha mesa, estou com uma faca na mão, olha só, e eu estou querendo tirar minha própria vida. Aí eu travei, meu irmão, eu digo, meu Deus, misericórdia, uma vida agora está aqui diretamente no Messenger. E agora? Sim. Eu olhei de longe, eu fui olhando enquanto ela falava, tão longe. Aí eu perguntei, aí a Emily me deu, eu chamei a Emily rapidinho, ela me deu aquele número de alguém que está tentando suicídio, que eu esqueci até agora. É um número que você dá, né? Eu fui digitando e falando, estou aqui, pode falar, estou lhe ouvindo. Ela disse, eu vou começar a falar aqui, se eu parar é porque eu me matei. Pense. Sim. Pensa na atenção, que cada frase que eu via, que eu mandava para ela, e eu via aquela bolinha com o rosto dela indo para cada frase, mesmo sem me responder, eu dava graças a Deus, porque eu sabia que a pessoa estava viva.
E creio que ela não tentou contra a própria vida, porque depois de lá para cá a gente não conversamos mais. Mas foi uma experiência difícil, porque é uma pessoa que viu assim, não, eles estão ajudando umas pessoas, eles podem também me ajudar, eles vão me ouvir. E eu comecei a aconselhar que ela era preciosa diante de Deus, que Deus amava a vida dela, ele entregou a sua própria vida por ela, tal. E ela foi ouvindo, e ficou em silêncio, mas ouvindo, né, algumas coisas. Aí teve uma outra vez que ela já deu bom dia, boa tarde, aí eu respondo. Então, eu louvo a Deus por isso. Então, foram experiências, depois de tantos anos já de estradas, experiências únicas. Alguém pode pensar, pastor, o senhor poderia estar mandando as pessoas, o senhor não está indo, tá? Mas não foi assim que Deus colocou no meu coração. Eu tenho que estar lá. Eu tenho que estar com o pessoal, sei que eles se sentem mais seguros comigo. Sei que hoje, se eu adoecer, se eu vier, eu não sou diferente de ninguém, possa vir a ser infectado, alguma coisa. A gente vai continuar estimulando essa turma para ir, até porque se eu for internado, eu quero eles lá na frente me esperando. Deus me livre, guarde. Você passou por isso e você sabe o tanto que é importante, né? Saber que do outro lado, quando mandaram uma mensagem para você, dizendo que estava um grupo da igreja orando por você do outro lado, não foi assim? Você não se encheu de alegria? Você mesmo testificou sobre isso, né? Então, nós temos no sentido do outro lado. Espero não ficar do lado de dentro. Então, eu quero estar do outro lado, intercedendo, orando, dando força, como oramos por você, por tantos outros também, e que eles possam nos sentir, né? Quando eles saírem dali de dentro. É verdade. E esse testemunho, pastor, é fruto da ação. É fruto do trabalho que vocês estão fazendo, né? Veja que coisa. O trabalho em Arapiraca, Alagoas, e pessoas em todo o Brasil estão sendo impactadas e simplesmente com as fotos e com os vídeos. Quer dizer, isso aí fica para quem está assistindo que o trabalho que a gente faz local atinge pessoas que a gente nem imagina, né? E esse é o bem da internet. E é aqui que eu defendo, pastor, o uso da internet, seja para quem quer fazer live, seja para quem quer filmar, fotografar uma ação na rua, não importa o trabalho. O que importa é esse acompanhamento, seja de foto, de vídeo, para que possa publicar na rede social, e não importa o propósito, é aqui que está. Muita gente se preocupa muito se está aparecendo, se não está aparecendo, se está tendo uma grande abrangência ou não, mas o que importa é o trabalho ser feito. Porque alguém, em algum momento, como essa pessoa que entrou em contato com o senhor, ela vai ter esse acesso. E aí eu creio que já é Deus que direciona o conteúdo, seja um vídeo, seja uma foto, seja, sei lá, uma saudação que o senhor deu em áudio, alguma coisa assim, e essa pessoa vai ser abençoada. Então, eu penso, eu estava até conversando com o pastor Joalisson ontem, e a gente falando, né, como estava sendo acompanhamento da igreja lá, aqui no Maracanã, e ele perguntou para mim o que é que eu achava das lives e tal, o que é que eu achava da internet, e eu falei para ele, eu procuro cada vez mais melhorar em equipamento para ter qualidade, e também em conteúdo, porque para mim a igreja não pode ficar fora da internet. E hoje, mais do que nunca, a gente percebe que quem não se preparou precisou se preparar, no sentido de ter um bom celular, uma câmera, um bom áudio, e aí é que está. E o senhor mostrando outro lado também, é que às vezes você não precisa nem ter um bom celular, nem uma boa câmera, o que importa é o trabalho. E essa é a beleza, né? E isso que é a internet, porque não sei se o senhor lembra para nossa alegria, lembra aquele vídeo? Sim. Foi engraçado e viralizou. Veja, não teve qualidade, não teve conteúdo, foi só uma brincadeira ali em família que viralizou. E hoje a igreja precisa entender isso, que não importa se ela tem câmera boa, se ela tem áudio bom, filma, fotografa, alguém vai ser abençoado, né? E independente assim, porque às vezes a gente tem medo, não, eu não gosto de aparecer, eu não gosto de tirar foto, mas você vai ter que aprender. Você vai ter que aprender. Porque se você está à frente de um trabalho, se você está à frente de uma igreja, uma ação, e aquilo ali precisa ser divulgado,
você vai ter que tirar foto. Sim. E agora há pouco, eu recebi uma mensagem no Instagram de uma pessoa que nem evangélica pedindo: Diego, tem uma mulher aqui próxima à igreja sede, Água Fria, que está com câncer, e o marido dela está desempregado. Eles estão com muita necessidade. Você poderia ajudar? E aí eu pensei assim, eu poderia passar para a igreja sede, eu poderia passar para o pastor Divan, e eu sei que eles iam ajudar. Mas eu pensei assim, eu acho que já tem tanto trabalho que eu vou resolver por aqui. E aí entrei em contato com o pessoal do Viver por Ti, e a gente conseguiu 2 cestas básicas. E a gente conseguiu um valor e outros mantimentos. E a gente vai estar levando segunda-feira agora. E eu falei assim para a Celiane, a igreja não pode saciar a fome do mundo todo. A igreja não pode abraçar o mundo todo. Mas aqueles que querem, como o senhor falou, pastor, vem aqui, pastor, lembra da gente, a gente precisa abraçar esse pessoal. Porque a igreja não tem os braços para abraçar o mundo todo. Mas aqueles que quiserem ser abraçados, a igreja precisa abraçar. E aí, esse testemunho que o senhor trouxe agora é muito impactante, porque alguém vai ver, fica aí a dica para você que está assistindo depois, está assistindo agora, faça o trabalho, meu irmão, tire foto, filme, não se preocupe, se você gosta de aparecer, pede para tua filha, pede para o teu filho, um irmão da igreja, mas faz vídeo, grava, porque isso aí é muito importante, não é isso, pastor? E aproveita que está de máscara, já que não gosta de aparecer, né? Aproveita e está de máscara. É muito difícil um pastor não aparecer quando a igreja fica relevante. Não é um culto à personalidade, eu venho porque sou eu, tal, venho porque é o que estou fazendo, é esse o pregador. Senão a gente, quando fizesse, Diego, uma festividade na igreja, a gente não colocaria nem o nome do pregador que vai vir. A gente não faria, então todo mundo faz. Em pequeno ou em grande escala, todo mundo coloca, convidei o pastor Diego, convidei o pastor Edivan, convidei... E coloca ali já, né, para que as pessoas vejam aquele momento. Então, não é um culto à personalidade, né? Logo quando eu assumi aqui a igreja, pouco tempo depois, fizeram um aniversário para mim, colocaram um banner meu e de minha esposa aqui na igreja. E eu agora, para pedir para os irmãos tirar, que eu não gosto disso. E agora, para os irmãos, a irmã que colocou, disse até assim, pastor, coloquei, eu sei que o senhor não gosta, mas deixa aí, foi nós que colocamos. E aí eu tive que conversar com a irmã depois, irmã, vamos tirar isso daí, não, outras pessoas de fora vai chegar, vai ver esse banner, ó, tá que nem o rapaz lá o Soares lá, e outros com a foto dele. Mas olha que coisa, eu tenho... Eu postei no Face, eu acho que você viu assim, às vezes o medo é tão grande de não aparecer, que termina se escondendo e não deixando que Cristo brilhe através de nós. Eu pergunto, quando Cristo chegava em alguma região, quando Jesus chegava, longe de mim, ou sei lá, quem dera, num dia nos comparar, mas vamos lá, ele é o nosso mestre maior. Quando ele chegava, a fama dele não já precedia ele, não? Quando o apóstolo Pedro e outros chegavam, a fama já chegava. Quando ele chegava lá, alguém já estava esperando. Quando Jesus estava em Cafarnaum, capítulo 2 de Marcos, quando Jesus chegou na casa dele lá, para tentar ficar um pouquinho tranquilo, as pessoas deixaram? Deixaram não. Foram todos ali para a porta, porque a fama já precedia. Então, a fama boa da igreja é muito interessante. Verdade. Um outro fato que ficou para nós, assim, achei interessante, foi que na segunda semana, quando esse vídeo, na segunda ou foi terceira semana dos vídeos, lá meados do mês 15, do dia 15 do mês passado, eu fui a um banco aqui pagar uma prestação de um terreno. Fui pagar uma prestação de máscara, aí eu disse, bom dia, a mulher, conforme tá lá, chegou a minha vez, aqui estava atendendo a bancária, depois do trabalho que a gente fez orando pelos bancários. Aí, a gente, pelos bancários e pelos banqueiros também, pelo por todos, orando por todos. E aí, quando eu dei bom dia, de máscara, aí eu estava com a camisa da igreja. A camisa que eu uso, a outra camisa, que agora a gente fez essa nova aqui, a outra já estava ficando meio ruim no sovaco lá. Tanto usar. Aí... Ela parou contando o dinheiro que eu estava pagando, olhou para mim e disse assim, o senhor é aquele pastor que está com aquele coral, que eles chamam de coral aqui em Arapiraca, indo nos hospitais, fazendo aquele trabalho? Eu disse, nós estamos indo, não é só eu, nós estamos indo.
tal, fomos na praça, assim, nós vimos vocês orando por nós. Aí fez assim, fulana, ciclano, que estava assim dos caixas ao lado. Ó, é esse aqui o pastor. A igreja de pedra não estava lá para ela ver, mas ela vendo o pastor, está vendo a igreja. Quem vê a ICPI Arapiraca está me vendo. O que eu fizer de bom ou de ruim, vai para a igreja, entendeu? Então, eu achei muito interessante. Eu saí dali regozijado. É claro que vem o alerta de Jesus. Se alegre muito mais por ter o vosso nome escrito no livro da vida. Mas que os discípulos vieram alegres, porque as coisas estavam fluindo, vieram. Viram o coxo andando, paralítico, leproso sendo curado, e aos pobres é anunciado o reino de Deus, eles vieram vibrando. Aí Jesus disse, sim, mas se alegre muito mais por ter o vosso nome escrito no livro da vida. Não se esqueçam disso. Isso nos dá equilíbrio. Equilíbrio. Proibição, não. E você chegar no local, quando na funerária, um outro caso, quando na funerária que veio trazer o corpo da irmã, os filhos sem saber o que fazer, eu disse, eu vou com vocês. Fomos lá na funerária, onde ela tinha o plano. Chegando lá na funerária, mais uma vez, tal, bom dia, tal, olha, boa tarde, era boa tarde, já que ela morreu, eram umas 2 horas da tarde, e tem que ser do hospital para o cemitério, né? Não pode nem passar em nenhum lugar. Aí eu disse, olha, a gente queria muito, ela é uma serva de Deus, queria muito a liberação de vocês, para que passasse pelo menos na frente da igreja, que nós queremos prestar uma homenagem a ela na frente da igreja, com todos os cuidados. Não precisa vocês parar, só diminua, que a gente quer prestar uma homenagem, não, a gente vai ficar muito triste emocionalmente. Nós temos feito, nós temos ido, aí ela disse, vocês são daquela igreja que estão assim, 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 assim? Aí eu disse, somos, né, nós que estamos indo. Aí ela liga para o dono da funerária, e por coincidência minha, que eu não conhecia, era um pastor de uma determinada igreja. E ele disse, pode liberar para o pastor Braz, que até o nome eu não sabia, nem conhecia. E aí a funerária, com todos os cuidados, pegou o corpo, além de passar na igreja, passou na frente da casa da irmã. Na frente da casa da irmã, e passou de frente à igreja, e depois nós acompanhamos o cortejo até o cemitério. Então, eu só tenho a agradecer a Deus, lamentar por alguns que não entendem, né? Estou fazendo a minha parte, né? E deixa Deus julgar, né? É verdade. A gente aqui acompanhou, né? Esse episódio que o senhor citou agora, e a gente ficou pensando assim, né? Deus queira que a irmã ela volte para casa, que vai ter uma festa muito bonita. Só que aí foi o contrário, né? Os planos de Deus foram outro, e a gente ficou aqui maravilhado com a atitude da igreja. Porque a gente pensou assim, se a irmã voltar para casa, vai ter uma festa muito bonita. Só que foi o contrário. Aprova o Senhor guardar a irmã, levar para o céu, e a festa ainda foi, acredito, mais bonita ainda. Porque eu achei assim, que ia ser um golpe, seria... vocês iam ficar sem chão, sem saber o que fazer. Mas pelo contrário, né? O Senhor deu sabedoria para fazer, mesmo daquele momento triste, um momento alegre, um momento de igreja. E eu acredito que aquilo ali para a família foi demais, foi para a rua, porque o povo também ficou olhando, né? O povo também ficou esperando ali o que ia acontecer. E aí eu e Celiane, né? Que Celiane conheceu a senhora, conhecia ela, a irmã, e ficou também bem triste. E quando a gente viu aquela homenagem, a gente ficou... Eu nem conhecia, mas eu fiquei feliz, a gente ficou maravilhado. E eu acredito que a rua, a família, foi impactada. E é o que o senhor fala, isso é ser igreja. Se compadecer, não só na alegria, mas na tristeza também. A gente ficou aqui maravilhado aqui em casa. Amém. E para eu Carlos encerrar... Filho, agora deixa eu mandar aqui uma roupa. Vicente Leão está acompanhando, Senildo, lá de Arco Verde, Dani Gonzaga, lá da Prata, Paraíba, Carlos Filho entrou agora aqui de Prazeres. Deus abençoe. Pastor, muito obrigado. Eu que agradeço. E quem vai assistir depois vai ser ricamente abençoado. E fique à vontade para deixar suas últimas palavras. Não só lembrar mais uma vez que eram ações que a igreja sempre fazia, não com todos esses portes, mas são ações que a igreja sempre fazia. Sempre fizemos dias de ação social, outras ações da igreja.
e louvamos a Deus por esse grande despertamento que o Senhor nos deu para este momento, né? Então, muito obrigado pelas orações, sei que estou sendo coberto, e nós aqui, com a oração de todos vocês, de todos os irmãos que têm orado por nós aí, Brasil afora. Continue orando, porque nós somos carentes das vossas orações, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado. Obrigado. Vamos continuar na marcha. Na paz. Amém. Amém. Na paz. Deus abençoe. Amém.